Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para a pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença para o nome do Senhor Jesus. Com aquela alegria no coração, Senhor, de saber, Pai, que o Senhor nos ouve, que o Senhor está presente, está no meio de nós, porque estamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor. Abençoa cada um que está participando, Senhor, abre a nossa mente, nosso entendimento, para podermos compreender, Senhor, a Tua palavra. Vamos explanar aqui hoje, Pai. Lucas capítulo 1, Pai, a partir do versículo 26. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ainda ao nosso entendimento a respeito dessa palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Precisamos ouvir, Senhor. E acrescenta, Pai, aquilo que for do Teu prazer, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa a nossa família, nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O anúncio do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, levantando-se Maria, apressando-a, foi apressando-as às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois, eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se
as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Glória a Deus. Esse Evangelho de Lucas é uma benção, né, dona Lucinha? É, sim, Dona Lucinha sim. sabe falar melhor do que eu sobre essa parte dura aí. Sei não, sei não. Sei não, seu Medo. É por isso que eu insisti para a gente continuar, né, no Evangelho de Lucas e depois João, né, conhecer os quatro evangelhos. Estudar, né? Conhecer a gente conhece, né? Mas eu digo estudar, Verdade. né? É, 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 que O fala anjo sobre, Gabriel, o anjo né? Gabriel passeou muito nessa época aqui, viu? Não é, seu Mário, eu estava pensando ontem, porque ontem eu ouvi, depois eu ouvi a gravação de vocês, né? Eu não tenho quase nem tempo de ter escutado, mas ontem eu escutei. Depois que eu cheguei da igreja, eu escutei. Eu acabei nem viajando, mas não deu certo mais a viagem. A pessoa com quem eu ia não desistiu. Enfim, mas eu estava pensando exatamente como o anjo Gabriel agiu, né? Aqui. Pois Como é, ele teve a presença latente dele, né? Aqui, nesse, é, esse evangelho de Lucas, ele cita muito, descreve muito bem aqui o nascimento de Jesus, o nascimento virginal, né? Que prova que ele realmente é o Filho de Deus, né? Na sim, verdade, não foi o nascimento virginal dele que fez ele filho de Deus, mas por conta do filho que já era pré-existente, que já, né, que era antes, que era eterno, né, que tudo isso aconteceu. Como ela, a diferença assim de Maria, né, para Zacarias duvidou, né, por conta da velhice dele e tudo mais. Tanto é que quando ele entrou, saiu do santo saiu mudo, né? Saiu mudo que amo. era para não estar falando besteira, não estar usando a língua para falar besteira, duvidando, né? Mas Maria não, Maria só o questionamento dela foi só assim, como é que isso vai acontecer? Se eu não conheço o varão, ela estava prometida para José, né? Desposada, É, né? É, sim, aqui na minha versão tem a uma virgem desposada, né, com José, né, que significava desposada uma promessa que não podia ser quebrada, né? E a infidelidade naquela época, né, a gente sabe que era pena de morte, pá, né, acabava. exatamente. E José segurou um foguete grande, viu? José segurou um foguete grande, né? E só segurou, né, seu Mário, porque mais uma vez ele sonhou, né? Ele recebeu o aviso, né? Mas depois a gente vai ver que ele sonhou, né? Isso. De Por que isso que eu falei que o anjo Gabriel passeou bastante nessa época aí. ele visitou Vinha para Maria. lá, vinha para cá, resolvia um pepino aqui, outro ali. Sim, foi. Graças a Deus, porque senão, seu Mário, era uma coisa assim impossível aos olhos humanos, até da própria Maria, do José, de tudo, né? Se não fosse o anjo dizer, olha, é assim, vai ser assim, assim. E E aconteceu, né? Tudo de uma forma sobrenatural, né? E assim, o que acontece, não, é só no Cântico de Maria que ela vai aceitar Jesus como Salvador, né? Só quando a gente for ler o Cântico de Maria que ela diz: O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ou seja, assim, foi a primeira pessoa a reconhecer Jesus como Salvador da vida, significando que ela também tinha a manchinha do pecado, né? Não era como dizem algumas religiões por aí, que a Virgem permaneceu virgem antes, durante, depois do parto. A gente sabe que ela teve outros filhos, né? Também depois com José. Ela foi virgem até o nascimento de Maria. Isso aí é muito claro, está lá em Mateus, no capítulo 1 de Mateus, né? Que diz que ela não conheceu o varão até o nascimento de Jesus, ou seja, até ele nascer. Depois não, ela conheceu o varãozinho dela, José, que teve outros filhos, Judas, Simão, né, Tiago, e outras irmãs, né? Que não são, não é, nem cita os nomes. Mas aqui está o Certo. grande milagre, né? O grande milagre da concepção de Jesus, do nascimento virginal e tudo mais. É isso. Deixa eu ver se tem mais. Oh, depois eu falo mais. Pode falar, meu Interessante filho. que ele
ele, como na Bíblia fala aqui, o anjo fala, né, que ele vai se chamará Jesus. E para quem não sabe, Jesus, o nome Jesus significa o Senhor salva. Então, o nome tem significado, né? Na verdade, os nomes naquela época, eles tinham significado, né? Eles não davam nome. Emanuel, Deus conosco. Exato. E é interessante aqui que antes eu achava que a gravidez de Maria tinha sido revelada a Isabel, mas não. Foi revelada, na verdade, no momento em que ela chega lá. Quando Maria, depois que Maria recebe o anjo e que ele fala da boas novas, que ele leva boas novas, passa alguns dias, como diz aqui, né? Alguns dias depois, no versículo 39, alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Aleluia. E por que que isso me chama a atenção aqui? Claramente, o Espírito Santo fala com Isabel ali, porque Isabel fala coisas de que ela não sabia. Como, como ela saberia de todas essas coisas, né? Então, no momento em que ela chega, a Bíblia fala que no momento em que Maria chega e sauda Isabel, o bebê se agita e Isabel fica cheia do Espírito Santo. E aí, cheia do Espírito Santo, ela tem essas revelações dentro dela. Então, isso é uma das formas que Deus fala conosco, né? Muitas vezes a gente simplesmente é tomado por um saber, assim. A gente não sabe de onde vem, não sabe explicar, simplesmente a gente sabe, simplesmente a gente fala aquilo e, e era fato, né? E ali parece até que é uma conversa do próprio espírito, né? Porque uma está compreendendo a outra ali de forma automática. Então, é, Maria sabia que Isabel estava grávida, revelado pelo anjo Gabriel, porque Isabel não havia falado nada, né? Pelo menos na Bíblia aqui não fala, não sei se fala em outros livros, mas foi revelado. E ela vai lá para falar com Isabel. Então, é um sinal, né? O Espírito Santo fala conosco de várias formas, fala através do nosso coração, muitas vezes fala através de outra pessoa. É, tem pessoas que ouvem a voz mesmo nítida ali, já ouvi relato de pessoas que ouvem a voz mesmo, falando uma voz. Aí, ó, Dona Lucinha, né? Eu não tive essa experiência, não, mas assim, é o sobrenatural, né? O anjo aqui Muita revelou para ousadia da Maria nossa que parte imaginar que tudo aquilo que a gente, só aquilo que a gente sabe ou conhece que é o que existe, né? Tem muito o mais embaixo daquilo que a gente não conhece do que a gente próprio conhece. anjo Gabriel revelou para Maria que a Isabel estava grávida, tá vendo? No versículo Isso, 18 aí, ó, 38. é.
Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês, para que aquela dizia ser estéril. O próprio anjo falou para Maria eu achava que era tia, mas aqui fala que é prima. Quem falou? Seu pai que falou que é prima? Na Bíblia, sua Bíblia diz prima, é Tem isso? alguns entendimentos que falam que é prima, porque é um termo grego, mas não se pode afirmar que eles eram parentes de verdade. Elas tinham uma relação próxima, por isso que se chamava prima, essa palavra grega que eu não sei qual que é, mas não dá para afirmar que era. Tem uma corrente de entendimento que diz que eram primas. E o anjo revela para Maria que Isabel estava grávida, mas não tinha revelado para Zacarias que Maria ficaria grávida. O anjo revela para Zacarias que a esposa dele ficaria grávida e daria à luz àquele que viria abrir o caminho para o Senhor. Então, quando Maria chega e sauda Isabel, Isabel tem a revelação Ah, eu até achei que que você tivesse falado que Maria não sabia que a Isabel estava grávida. Mas não foi isso que você falou, então. Entendi errado. e aí Isabel tem a revelação de que Maria não só estava grávida, mas que ela havia de ser escolhida e que ela estaria em seu ventre com aquele que seria o Salvador, qual o anjo havia revelado, né? Então, que coisa, né? Maravilhoso como Deus fala conosco, né? O Espírito Santo fala conosco aí em várias línguas, de várias formas. A gente precisa estar atento à voz, né? Às vozes. Sabe cantar, seu Mário? Hoje eu estou aqui na companhia, tá vendo? Uhum. Ela se fez presente aqui, ó. Tá aqui, ó, ouvindo Oi, vocês. gatinha. Que Uhum. bonitinho. Ó, tudo bem? Vai pra escolinha daqui a pouco, né? Ah, tudo bem? É. Vai para a Uhum. escolinha? Vai, vai. Vamos lá. Disse então Maria: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo, e ao seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois nos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como falou os nossos pais para com Abraão, e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Interessante essa passagem, né? Maria ficou lá durante 3 meses. Eu não tinha observado esse detalhe, não.
No The Chosen mostra Lucas sentado com Maria e a Maria contando esse cântico aqui para ele, né? Interessante, assim, como Lucas depois, né, foi fazendo o levantamento das coisas, como aconteceram, e mostra ele batendo muito papo, conversando com Maria, né? E a Maria contando coisas que aconteceram para ele, assim, relatando coisas, e ele escrevendo. E, inclusive, lá no The Chosen, não sei se é verdade ou não, até uma música que Maria cantava para Jesus quando ele era pequenininho, quando ele era pequeno, assim, ele relatando, assim. Interessante essa oportunidade que Lucas teve de estar junto com Maria, né? E fazendo esse Você vê, levantamento ó, do evangelho. eu leio muito a Bíblia e tal, né? Mas essa parte aqui, esse versículo aqui, eu não atentei para ele, entendeu? Eu já li, mas passei batido. E agora aqui, eu lendo, eu gostaria de reler novamente e me aprofundar mais nessa passagem aqui, né? Eu vou reler isso aqui. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque me fez grandes coisas, ó poderoso, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos do pensamento de seus corações. Depois dos tronos, depois dos tronos, os poderosos, e elevou aos humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou os nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou, ela, quase 3 meses e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém, será chamado João. Não, porém, será chamado João. E disse-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. Como ele estava mudo, ele não pôde responder nada, né? E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilhavam. Hein? Que coisa fantástica, né? E logo a boca lhe abriu e a língua lhe soltou e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos que ouviram as conservavam em seus corações, dizendo:
quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Ó, filho, Deus te abençoe, viu? Vai com Deus. Pois é, meus amados. Aleluia, glória a Deus. Querem fazer algum comentário a respeito dessa passagem maravilhosa? Está aberta a oportunidade. Tamires, gostaria de te ouvir, Tamires. Bom dia, seu Mário. Bom dia a todos. Bom dia, Tamires. Aqui é uma palavra que ela está bem explicada, não é difícil até explicar ela porque ela está bem clara. Mas aqui eu estava prestando atenção, né? Que Deus, ele falou com Isabel que era para ela se guardar, né? Por isso que Maria, ela não sabia, né? Até então, até o anjo revelar para ela não sabia que Isabel ela estava grávida, porque o anjo disse que era para Isabel se guardar. Tanto que aqui, né, como o senhor leu agora, nem os vizinhos sabiam que Verdade. Isabel estava grávida. Os vizinhos só vieram saber quando o bebê nasceu, né? E Zacarias, não sei se vocês explicaram isso ontem, né? Deve ter falo, que eu não estava. Zacarias, ele desacreditou, né? Naquilo que o Sim, anjo falou para ele. E ó que ele era o quê? Sacerdote. sacerdote. Ele era sacerdote, ele estava o tempo todo no templo. Deus falava com ele para falar com o povo. Mas quando o anjo falou para ele, ele fez o quê? Desacreditou na promessa por ser velho, né? Por Sim, ele e por Isabel ser velhos, né? Já de sim, idade ele acreditou, né? Apesar que, devido às escrituras, né, que vem desde o do início, possa ser que ele sabia, soube que Abraão e Sara também tiveram filhos velhos, né? Possa ser. É sim, uma conjectura minha, né? Porque havia escrituras, pergaminhos, e da época, né, de Gênesis até Lucas, teve muita história já, né, escrita nos pergaminhos, né? sim. Mas mesmo assim, ele não acreditou nisso, né? E para a gente ver que as coisas de Deus é tremenda. Nem tudo é É, para a gente entender, nem tudo é para a gente compreender. Por isso que Jesus ele falou em muitas parábolas, porque nem todos era para entender o que ele estava falando. Então, muitas vezes, né, não adianta a gente ficar ali em cima. Eu não entendo, não compreendo essa mensagem aqui. Eu estou lendo e relendo, mas eu não consigo compreender. Eu já pedi até um exemplo, né? Já pedi até sabedoria para Deus, mas eu não consigo compreender essa passagem. Porque muitas vezes Deus não quer que a gente entenda ela. Deus só quer que a gente obedeça a ela, né? Deus quer que a gente obedeça e creia a cada dia mais na sua mensagem, pois os homens que escreveram essas palavras que está aqui na nossa Bíblia foram homens inspirados por Deus, né? Então ele quer a cada dia mais que nós creamos naquilo que ele tem falo, né? E quando a gente olha assim, a gente vê as coisas acontecendo, a gente diz, realmente está escrito, realmente é, é a palavra do nosso Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Então foi isso que me chamou a atenção. amém, amém. Só para concretizar o que você disse aí, me lembrou a conversa de Jesus teve com Nicodemos, e nós não devemos procurar saber. Ele deu explicação de o vento sopra onde quer,
ouves a sua voz, mas você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então você não tem que procurar saber. Tem coisa que não é revelada para mim e para você. Simplesmente obedecer, simplesmente acreditar. Foi exatamente o que você falou, minha filha. Amém. Verdade. Amém. Mais Eu alguém? também, você comentou, né, que você não sabia se ele sabia dessa passagem de Abraão. É, eu diria para você que 99% de probabilidade dele saber, ou mais de 99, tá? Por que estou Verdade. dizendo isso para você? Os judeus naquela época, eles meio que decoravam a Bíblia, o Pentateuco. Eles contavam a história de geração para geração. Então, todos eles eram obrigados a saber cada detalhe da história, desde do Gênesis. Isso quem falou para mim foi, inclusive, um, um judeu mesmo, né, que estava dando uma aula para a gente semana passada e ele contou também isso daí para nós. Então, certamente ele sabia. Mas acho que ele se esqueceu no momento ali, né? Que ele duvidou, como você comentou ali, ele duvidou, né? É Agora, verdade. foi interessante que você falou, né? Que nem tudo é para ser entendido. E eu estava pensando também, nem tudo é para ser revelado. Às vezes a gente tem revelações que devem ficar para nós. Às vezes a gente recebe mensagens que talvez a gente não deva, sabe, sair falando. Por isso que é importante a nossa comunhão sempre com uma comunhão com Deus, né? Comunhão com o Espírito Santo, para a gente saber de fato o que que Ele quer de nós. E aí, nesse momento, é importante a gente, na oração, a gente parar para ouvir também. Eu estou falando isso aqui e estou me lembrando, né, de que 90% das minhas orações são faladas. Muito pouco da minha oração é ouvida, sabe? E pela misericórdia de Deus, pelo amor dele, ele muitas vezes no meio da minha oração ele fala comigo assim, mas não porque eu dei tempo para ele falar, porque ele deve ter falado assim, se eu não soprar, ele não vai saber de nada, porque ele não deixa eu falar, ele só fala. E no meio da oração a gente recebe, sabe, algumas mensagens e fala, mas eu quis chamar a atenção para esse ponto aqui, de a gente ouvir, né, a voz de Deus, assim como Jesus ouvia e Zacarias ouviu o anjo, mesmo duvidando, Maria ouviu o anjo. A gente precisa se esforçar aí para ouvir a voz de Deus, né? E deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Amém. Lembrar de alguma coisa eu falo depois. Amém. Tá, eu queria pedir aqui, ou para o Fábio, se tiver vontade, ou a Dona Lucinha, e lá em Gênesis capítulo 18, versículo 10, não, versículo 9 ao 16. A irmã Lucinha pode ler para nós? Tá no mudo aí, Dona Lucinha. Gênesis 18, do 9 ao 16, seu Mário.
Pronto, vamos lá. Isso, Uhum. isso. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer. Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim. É certo que riste. Aí o 16 diz assim: Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para caminhar. É até isso, mãe. Isso. Pronto. Então, aqui é só para lembrarmos, né, que, que para Deus nada é impossível, nada. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele vem justamente para fazer aquilo que é impossível ao ser humano, para confundir os sábios, né? E aconteceu exatamente como o anjo Gabriel falou. Mas aqui, novamente, né, é, Abraão e a própria Sara, né, tiveram dúvidas a respeito do que ia acontecer. Mas aconteceu. Isso é apenas para certificar-nos de que Deus é o Deus do impossível, né? Eu fico imaginando também Caleb. Caleb tinha 40 anos de idade quando ele prometeu a ele que ele tomaria posse de todas as terras que ele visitou com Josué. E Deus daria para ele aquele monte onde habitavam os gigantes. E passou, ele tinha 40 anos de idade. E ele veio tomar posse com 85 anos. E esperou todo esse tempo, acreditando. E ele diz ainda ali que quando ele recebeu essa bênção, ele se sentia tão jovem, quanto tinha 40 anos de idade. Então ele estava pronto a possuir aquela terra, trabalhar nela e viver nela, e gozar do que Deus prometeu para ele. Então, as coisas de Deus, amado, nós não podemos duvidar e nem se apressar, nem ficar preocupado, porque tudo vai se concretizar. Se Deus prometeu, vai cumprir. Não importa o tempo, porque o tempo é do Senhor. Então, devemos esperar com paciência, acreditando que vai se cumprir aquilo que Deus prometeu. Eu vi que o anjo visitou ali Abraão e falou: "Ó, daqui a um ano eu vou voltar aqui. Daqui a um ano eu volto e sua mulher vai ficar grávida." Olha só. Então, ele deixou Abraão ali mais um ano pensativo, né? Naquela incerteza praticamente, né? Mas aconteceu. São os desígnios de Deus, né? Nós não podemos duvidar de nada. Amém, amados? Agora aqui, ó, rapidinho, né? Que Pode falar. aqui no livro de Lucas, né? Para Zacarias, o anjo, eu achei que ele foi até mais rígido, né? Porque no mesmo momento que ele desacreditou, o anjo fez o quê? Disse que ele ia ficar mudo. E ele ficou mudo, né? Se eu não me engano, aqui 9, vamos dizer, pelas minhas contas, 17 meses. Porque no caso,
Ele ficou de. Assim que o anjo falou, Isabel ficou grávida, ficou 9 meses de gravidez, né? E com 8 meses, né? Aqui diz, eu não marquei o versículo, não, mas se os irmãos verem aí na Bíblia de vocês, com Oitavo dia, oito né? meses, né? Que os vizinhos, né? Tava chamando o bebê de Zacarias. Foi quando Zacarias voltou a falar, né? Reforma aí para mim, por favor. Ah, aqui, Oitavo deixa eu É, ver. dia. Oitavo dia, não foi? Ah, foi É, oitavo dia. a circuncisão Desculpa, acontecia no oitavo dia, né? foi oitavo dia. Então ele ficou sem falar até naquele momento e para decretar também o nome do menino, né? Porque o povo ele não estava acreditando na palavra da mãe. Eu não sei se naquela hora Zacarias falou por sinais com ela que o nome seria João, que a Bíblia não diz, não diz, mas ela já sabia que o nome ia ser João. E aí, para confirmar, ele teve que escrever, né, na tábua, assim sim, como ele escreveu para o povo, pode ter escrevido para ela também, né, para Isabel, sim, para sim, dizer que o nome era João. E Canine Abraão foi 3 anjos, não foi só um, não, foi 3 que foram falar com Abraão e com Sara. E Sara não podia, será que ela não podia esperar um ano para ver se aquela promessa ela ia concretizar, né, na vida dela? Mas ela, por querer ser mais rápida, né, porque ontem eu estava até conversando isso aqui em casa, e a Bíblia diz, né, eu não me recordo aonde, mas fala que do que se queixa o homem dos seus próprios pecados, né? Então, Sara, ela não teve no mesmo momento o que Zacarias teve, que foi ficar muda. Ela poderia, né? O anjo poderia colocar algo nela porque ela desacreditou. E ela riu do anjo. Ela riu do anjo. Zacarias, ele não riu do anjo, né? Ela riu com aquelas palavras. Mas ela ela colheu, né? O que ela tinha plantado ali naquele momento depois, que foi o sofrimento dela, as lutas dela por ela ter dado outra mulher a seu marido para ter outro filho, né? E tudo aquilo ali também mexia com a mente dela. E também atrasa um pouco, né? A promessa, eu não me recordo aqui, mas depois eu vou dar uma olhada, se realmente se cumpriu com um ano o que o anjo tinha falado, ou tardou um pouco mais a promessa dela, né? Se Fábio puder até olhar aí nesse aplicativo, é até bom, né? Se tardou a promessa de Sara, de Abraão, ou se cumpriu com um ano, né? Porque às vezes quando a gente desobedece a Deus, aquelas promessas ela tarda na vida da gente. Ela vai se cumprir. Agora demora um pouco porque a gente se despreparou, né? Para receber aquela promessa. E Sara ali ela tinha totalmente fez um algo que não era para ela fazer. Só era um ano só. Um ano passa. Hoje em dia, um ano passa correndo. Quando a gente vê é janeiro, quando a gente vê já é final do ano, dezembro. Então passa rápido. Será que não podia esperar só um ano para ver, né? Já que ela não acreditou, ver se a promessa ia realmente se cumprir. Então, isso aqui também é muito interessante. Se eu não estiver enganado, acho que Deus promete para Abraão, essa promessa vai se cumprir, acho que 15 anos ou mais depois. Nesse interim, nesse interim, ela desacredita e é quando ela oferece a serva dele para ter o filho com Abraão. E aí, acho que talvez depois disso, um ano antes dela ter o filho mesmo, é que os anjos aparecem para ela. Se não me engano, acho que é mais ou menos essa O anjo cronologia até aí. fala, né?
Eu também estava vendo aqui, o anjo até fala, daqui 1 ano, quando eu vier, você já vai estar com filho. Quando eu Ah, voltar daqui 1 ano, você já vai estar com filho. Então E, foi logo em seguida mesmo que ela engravidou. Mas misericórdia, né? Tadinho, né? Como não duvidar, né? Como não rir, né? Como não se colocar. A gente, a gente erra por tão pouco menos, né? Por menos, né? Ela na situação dela, imagina, idosa, né? Falando, nossa, mas eu esperei tanto, vai vir agora? Você tá de brincadeira, né? é verdade. agora, um ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que a gente vai ver lá na frente também, né? É, vocês veem aqui por que que Herodes tinha medo de João e por que que as pessoas também acreditavam que ele era profeta, né? Então a história dele começa aqui, lá atrás, com Zacarias, que fica mudo, ele era o sacerdote, e ele fica mudo, eles já eram de idade avançada, então o anjo o visita, revela para ele, né? Isabel três, 3 meses depois, né? Ela fica reclusa, e aí João nasce. Quando João nasce, que é o que a gente viu o relato aqui, eles queriam até dar um outro nome para o João, e aí Zacarias fala, o nome dele vai ser João, conforme o anjo havia orientado. Isabel se manifesta. E nesse momento que Zacarias volta a falar, ele começa a profetizar, lembrando que o povo estava há 400 anos sem profetas, né? E Zacarias, naquele momento, ele profetiza. E aí ele relembra toda a promessa de Deus, né? Que enviaria o Salvador, que ele começa ali no 68. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu filho, de seu servo Davi, como havia prometido há muito tempo atrás. Ou seja, nisso, Jesus nem tinha nascido ainda. Ele fala por meio de seus profetas: agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Então, assim, o povo de Israel, os judeus naquela ocasião, tinham, tiveram ainda mais expectativa de que o Salvador viria. Eu imagino que por conta desse evento que aconteceu com Zacarias, né? A Bíblia fala que ele ficou cheio do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo ele começou a profetizar. E ele fala que Deus foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se da sua santa aliança e juramento solene que fez com Abraão, prometeu nos livrar dos inimigos para virmos sem medo em santidade e justiça enquanto vivermos. E aí ele fala: E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, no 76, pois preparará o caminho para o Senhor. Então, dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à misericórdia do nosso Senhor, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. E ele fala que João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Ou seja, é, aqui a história dá uma guinada, né? Porque desde as escrituras antepassadas, o Messias já havia sido prometido por Deus, mas ninguém sabia quando ele viria. Só existia essa profecia, só existia essa expectativa e eles sabiam que isso aconteceria.
Então, por intermédio do profeta do sacerdote Zacarias, nessa ocasião aqui, ele traz à luz e reacende essa promessa, dizendo assim: olha, o tempo está próximo, ele está chegando, e meu filho é o que vai abrir caminho para ele, né? Então, e aí a gente vê aqui por que que João Batista tinha a autoridade que ele tinha, era ele quem batizava nas águas, né? Que é uma coisa também, eu não sei se a gente já parou para pensar, né? Mas de onde tinha vindo a autoridade de João, né? Como? Como é que surgiu, né? Ele era uma pessoa tão diferente, porque quem tinha autoridade naquela época eram os fariseus, os saduceus, aqueles homens da lei, aqueles líderes que estudavam, que tinham. E João era um cara completamente diferente. É o cara que, como a Bíblia fala aqui, ó, cresceu no deserto, ele viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. E a Bíblia fala que ele se alimentava de grilo e alguma outra coisa que eu não me lembro agora. Vivia usando Mel. quase que trapos, mel, obrigado, Lucinha. Mel e Quase que gafanhotos. mel e gafanhoto. E ainda assim, ele tinha autoridade sobre todo o povo de Israel. Até mesmo os líderes os respeitavam e reconheciam ele como profeta, né? Então, a gente foi interessante ler aqui esse pedaço, que para mim foi uma revelação, né? De como é que isso se deu, de onde veio essa autoridade de João, né? De batizar em águas e batizar nas águas, né? E tudo mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Sendo assim, nós concluímos aqui o Lucas capítulo 1, né? E amanhã a gente vai para o nascimento de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém quer citar alguma coisa? Fábio, Ruth, Dona Lucinha, Tamires. Não, seu Só marido. Vou precisar. um, só um minutinho aqui que eu tinha falo de Sara, só que quando Sara deu Agar, a sua serva, para Abraão para ter um filho, foi bem antes dos anjos chegarem a ela. Porque aqui em Gênesis 16, depois os irmãos podem dar uma olhada se quiser, Agar é dada por mulher a Abrão. E o nome era Sarai. Então Deus ainda não tinha trocado os nomes deles dois. E cá no 18, Deus ele já tinha trocado. Então quer dizer, né, que Sara, antes dessa promessa, antes dos anjos irem até ela, é, ela já tinha dado Agar e Ismael, né, que era o filho de Agar, eu não olhei aqui, já tinha nascido. Só que aí Abrão ele tinha perdido aquele amor, né, por Sara devido a Agar ter concedido, né? Então só isso que eu queria deixar claro, porque eu tinha falo que Sara viu que não soube esperar e aí acabou dando H, mas na verdade não foi isso. Foi, ela já tinha dado H bem antes dos anjos chegarem para fazer a promessa que ela ia ter um filho. Mas você está certa, você tá certa, viu, o Tamires? O que acontece é o seguinte: antes dos anjos, Deus fez a promessa a Abraão que ele teria uma descendência Hum, foi. maior que as estrelas do céu e as areias na terra, entendeu? E nisso se passa muitos anos. E
Sara não, Sara duvida. Quando ela vê que a promessa não se cumpre, aí ela pensa assim: bom, Deus prometeu para Abraão, não necessariamente é comigo. E aí ela oferece Agar para 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 que Abraão Abra... tivesse a sua descendência, né? Hum. E aí passa-se um tempo, Ismael já era nascido de fato, e aí os anjos aparecem. E um ano depois ela tá isso que a gente viu aí. Então você estava certo, assim, aconteceu tudo isso mesmo. Mas foi a maneira que eu falei que estava errada. Foi que eu falei que ela não esperou um ano e aí ela deu H. Mas na verdade foi ao contrário, né? Ela já tinha dado H bem antes. Abraão tinha 86 anos quando Ah, Ismael nasceu. E ele tinha, que fala, 100 anos quando Isaac nasceu. Ele tinha 14 anos de diferença. verdade. Só era isso. Vamos orar? Quer Uhum. orar pra gente, Tamires? Oro Vamos sim. orar? Oro. Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, Deus maravilhoso. Pai, eu quero te agradecer por este dia, Senhor, por esta manhã. Te agradecer por cada um que está aqui, Pai querido, fazendo esse devocional, aprendendo mais de Ti, Pai, pois é muito bom, né? Termos essa sabedoria, Pai querido, aprendermos, falarmos aquilo, Pai querido, que o Senhor coloca na nossa mente, no nosso coração, e ter essa sabedoria para que nós não viemos errar, Pai querido, lá na frente. Então, sou grata a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nos fortalece, vai nos guiando a cada dia na Tua presença, que nós viemos nos esforçar mais e mais para estar lendo a Tua palavra, Senhor. E te pedir, meu Pai, sabedoria. Que o Senhor nos conceda sabedoria, Pai querido, a cada um que está aqui nesse devocional. E eu te peço que o Senhor dê força, Pai querido, àqueles que ainda não conseguiram, Pai, se atentar, não conseguiram entrar, Pai querido, não estão conseguindo, Pai querido, estudar a Tua palavra, pois é muito importante sabermos daquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente